vídeo vou mostrar-vos como a matemática, em particular a trigonometria, é fundamental no funcionamento de alguns tipos de robôs. Chamo-me Helena Braz, sou professora de matemática do ensino superior e se ficarem interessados no assunto, assistam ao vídeo. Espero que gostem, que comentem e não se esqueçam de se inscrever no canal. Vamos a isso? Nas últimas décadas, a evolução dos robôs foi considerável. Estes surgiram inicialmente em filmes de ficção científica, por exemplo, A Guerra das Estrelas, que teve o seu primeiro filme em 1977, sendo o último em 2019, e os Transformers, que foi um conjunto de filmes desde 2007 a 2017, do qual este é uma das personagens destes últimos filmes. Os robôs humanoides, que é como está aqui representado nesta figura, são robôs que tentam imitar a mímica do corpo humano, logo extremamente complexos, o que para nós, por exemplo, levantar um braço, dar um passo, fazemos isso inconscientemente. Para que o robô, por exemplo, dê um passo, por trás tem um conjunto muito grande de cálculos, de programação exata, para que de facto o robô, para que demos ao robô um conjunto ou uma sequência de instruções elementares para que ele dê um passo. E neste caso, se nós fizéssemos um programa perfeito em que fizesse com que este robô desse um passo, ele dava um passo e caía. E porquê? Se repararem, ele está em cima de um estrado, portanto, de facto, tudo isto é muito complexo. A robótica é um campo de investigação tecnológica multidisciplinar que envolve várias engenharias. Engenharia eletrotécnica, engenharia mecânica, engenharia de sistemas, as ciências de computação, a física e, em base, todas as ciências têm a matemática, em particular a álgebra e trigonometria. Nós não vamos aqui ver qual é a matemática por trás deste tipo de robô humanoide, porque seria extremamente complexa. Vamos ver a matemática por trás de um dos braços deste robô. E será que um só braço deste robô não seria útil? Acabaram de ver o vídeo destes robôs a trabalhar numa planta fabril numa empresa de montagem de automóveis. Estes robôs industriais ou manipuladores mecânicos são dispositivos eletromecânicos controlados por computadores e são extremamente úteis em ambientes industriais. Eles realizam tarefas repetitivas com elevada precisão e mesmo trabalham em condições adversas ou mesmo hostis, impossíveis para a condição humana, por exemplo, longos períodos debaixo de água, sob temperaturas muito elevadas, sob temperaturas muito baixas, portanto contribuem sobremaneira para aumento da produção industrial. E temos aqui o exemplo de um manipulador mecânico ou de um robô industrial. Ele basicamente é constituído por uma base, onde ele está fixo ao chão. Temos um braço e uma garra. Portanto, mais uma vez, este robô tenta imitar o braço humano. Estes dois elos são elos rígidos, que são ligados entre si através de juntas. Estas juntas podem ser rotacionais, ou seja, um dos elos podem formar movimentos rotacionais relativamente ao outro, ou podem ser juntas prismáticas, em que o movimento vai ser linear. Os exemplos que nós vimos ali na planta fabril da empresa de montagem de automóveis, os robôs eram todos deste tipo. Para que os manipuladores mecânicos executem com precisão as tarefas para as quais foram desenhados e construídos, é preciso um rigor muito grande das suas ações através de programação. Imaginem que nós queremos implementar a planta fabril que nós vemos há bocadinho no vídeo.
Portanto, temos que considerar ou temos que analisar o sítio onde vamos colocar os tapetes rolantes, onde as peças vão rodar, nas quais os robôs fazem as suas tarefas, e temos que decidir onde é que vamos colocar os robôs. Ora bem, pode haver robôs que estão colocados junto a uma parede, pode haver um robô que seja colocado junto a um pilar, então temos que restringir os seus movimentos para que o robô não batam na parede ou no pilar, por exemplo. Portanto, nós para cada um dos robôs temos que analisar o espaço de trabalho, ou seja, a região de alcance de cada um dos robôs. Usando matemática elementar, podemos, por exemplo, para robôs com juntas rotacionais, podemos limitar a amplitude dos valores dos ângulos para cada uma das juntas rotacionais, limitando assim os seus movimentos para que não haja qualquer tipo de acidente. Vemos então qual é a matemática por trás deste braço. Temos aqui uma representação, digamos, matemática de um robô. Reparem, o que nos interessa para definir alguma forma matemática relacionada com aquele robô, precisamos de uns eixos coordenados e precisamos aqui, este L1 e L2 são os elos rígidos. Associados a este L1 temos um ângulo de θ1 e associado ao L2 temos um ângulo de θ2. Este robô chama-se robô ZRR, duas vezes R porque tem duas juntas R de rotacionais, ok? Portanto, o segundo ângulo θ2 é definido relativamente ao prolongamento do L1, portanto o L1 vai ser prolongado e este ângulo vai ser positivo se o segundo elo tem um deslocamento para cima, há uma rotação para cima, e vai ser negativo se tiver uma rotação para baixo. A cinemática direta trata de quê? Dado os valores dos elos rígidos, ou seja, os valores de L1 e de L2, dados os valores dos ângulos θ1 e θ2, ou seja, se definirmos que para um robô temos então determinados valores fixos para estes parâmetros, então qual é o ponto do espaço, o ponto XY, qual é a posição ordenada que ele consegue atingir. Numa planta fabril, este tipo de problemas é importante. Reparem, matemática elementar resolve-nos o problema. Portanto, este sistema de equações em que temos só senos e cossenos, usando então os parâmetros que sabemos do L1 e L2, podemos calcular o x, a abscissa, e o y que este robô com estes parâmetros consegue atingir. Por exemplo, temos aqui um desenho do robô. Reparem, temos aqui o L1. L1 vale 5.7, são valores aproximados, portanto é o comprimento do L rígido L1. Temos o comprimento do LL2 que vai ser desde este centro até ao sítio onde a garra atinge, portanto vamos considerar que é 10 cm. Temos o θ1 que é mais 124 graus, portanto forma um ângulo positivo e, como eu disse há pouco, portanto nós temos o prolongamento do L1. Este ângulo θ2 vai ser para baixo, vai ser definido para baixo, ou seja, vai ter um valor negativo de menos 96 graus. Se aplicássemos aquelas fórmulas de há pouco, então obtínhamos o valor 6.2 e 8.1. Portanto, sabemos que este robô, com estas características, ou com estes valores dos parâmetros, conseguia atingir aquele ponto 6.2 e 8.1 para o x e para o y, respectivamente. Relativamente à cinemática inversa, está relacionado com o problema. Imaginem que nós temos um tapete rolante, onde temos várias garrafas que precisam de ser enchidas. As garrafas estão em posições exatas de XY, vamos considerar de XY. Temos uma garrafa, está naquela posição XY. Nós queremos programar o robô para que ele encha a garrafa sem desperdício. Ou seja, queremos saber quais são os parâmetros, quais são os valores dos parâmetros que o robô tem que ter para que ele atinja exatamente aquele ponto, com a maior precisão possível. Portanto, nós temos então um robô em que o L1 e o L2 são então elos rígidos, ou seja, têm comprimentos fixos. Os parâmetros que são variáveis são o θ1 e o θ2. Então, usando também trigonometria, esta já um bocadinho mais complexa, reparem, nós conseguimos encontrar o ângulo θ1, conseguimos encontrar o ângulo θ2 através do quê? Quais são os parâmetros que nós temos? Temos os valores de L1 e L2, que é o comprimento dos elos, que é o comprimento fixo, e temos também
Temos também o valor XY, portanto temos que dizer ao robô, portanto, qual é o valor XY que eu quero atingir. Portanto, fazendo estes cálculos, este é o trigonometria um bocadinho mais complexa. Temos aqui o arco tangente e o arco seno, são as funções trigonométricas inversas da tangente e do cosseno, respectivamente. Continuando com o mesmo desenho, repare, agora temos outra situação, temos na mesma o L1 e o L2 que têm os seus valores, que já vimos, mas agora queremos que o robô atinja este valor, este ponto, ou seja, a garrafa está aqui em cima deste X. Qual vai ser o θ1? O ângulo que forma o LL1. E qual é que vai ser o θ2? O ângulo que forma o L2 para que a garra atinja exatamente este ponto. Portanto, com estes parâmetros e usando as fórmulas anteriores, conseguimos calcular o θ1, portanto será 107 graus, e o θ2, que terá que ser negativo, como eu já repeti, portanto terá que ser negativo menos 127 graus, e aí, através destas fórmulas matemáticas um bocadinho mais complexas, mas não muito especial, conseguimos exatamente programar o robô para que ele atinja exatamente aquele ponto, ou seja, se for a garrafa, que ele encha a garrafa sem qualquer desperdício. A trigonometria no mundo dos robôs. Espero que tenham gostado. Até uma próxima oportunidade.